Bom dona dia! Lúcia, Sebastião. Bom dia, Alinha. Bom dia, todo Aê, mundo, Bom dia! bom Edilon. dia. Dia Aqui em gracioso! Palmas chovendo bastante, mas é aquela chuvinha gostosa, branda. Oh, gostoso! Ó, aqui na Sul também. Goiás também, aqui para nossos lados, hoje está chovendo, não, hoje choveu muito. Choveu muito. Eu Ô, estava lá. Rejane, seja bem-vinda. Bom dia, Rejane. Chegando Bom mais dia uma. para todos, tudo bem? Tudo bem? Muita Bom dia, paz. tudo na paz. Amém. Muito Apareceu, bem. só tem mulher? Opa! Ué, ué. Só está o de longe bendito fruto? Seu Sebastião não tá aí com a Tem senhora, um não? tudo aí. Tá não, ele está fazendo café. Oba! Um cafezinho bom. Fazendo café para nós. Que bom. Muito bem. Então, vamos iniciar, né, nossa reunião dessa manhã com muita alegria, muita gratidão a Deus por estarmos juntos mais uma vez para estudar os livros mensageiros. Hoje nós vamos ver o capítulo número 38. Capítulo 38. Na semana passada nós vimos no Santuário Doméstico, que era o capítulo 37, e hoje nós vamos ver atividade plena. Vamos ver o que é isso, atividade plena. Mas dando uma colinha, nós vamos falar hoje sobre sonhos. Sonhos. Como é que funciona a questão da interpretação, né? Alguma coisinha que a gente vai buscar entender. E eu tenho certeza que todos têm alguma coisa a compartilhar. Todos nós sonhamos. Olá, João Dalmolin, seja bem-vindo. Muito bem, estamos começando agora a nossa reunião. E eu peço a todos que vamos, como de costume, né, fazer a nossa oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, ao André Luiz por esses livros maravilhosos que vêm complementar os nossos conhecimentos com exemplos do além-túmulo e que nos consola. Nos mostra que a vida continua e continua sempre para melhor. Que nós possamos ter uma manhã de muito aprendizado, de muito aproveitamento para que esses ensinamentos dessa manhã nos leve à nossa tão sonhada transformação moral, espiritual. Nós possamos caminhar juntos rumo ao que aquela música diz: um dia todos nós seremos anjos. Que nós possamos nos melhorar cada dia mais. Graças a Deus, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Que assim seja. Muito bem. Então vamos conversar um pouquinho sobre lembrar algumas passagens da semana passada e depois já retornaremos já a desta manhã, né? Amanhã de sábado. Opa. Então, na semana passada nós vimos o Santuário Doméstico e era encerramento do culto cristão no lar, né? Logo encerrou. E daí eles estavam mostrando a sequência do que aconteceu, né? Os encarnados foram fazer uma refeição e os desencarnados também foram fazer uma refeição. E refeição leve, né? Que já era de noite, para poder continuar aos trabalhos, o pessoal da noite, e os encarnados ir para o repouso. E que esse repouso não é tão repouso assim como nós vamos ver na sequência, né, através dos sonhos e da emancipação espiritual. E, então a refeição tem alguma similaridade, mas tem algumas diferenciações também. Que ele fala até que não tem termos analógicos para mostrar como é que é a refeição no plano espiritual.
Muito bem. Então, era uma alegria, né, nos dois ambientes. As pessoas estavam envolvidas em conversações, né, e alimentação. E 11 horas, o pessoal da Encarnados foram dormir. A André Luiz sempre lembrando que sentia muita paz, né, um ambiente muito gostoso, né, um ambiente muito bom o tempo todo, né, no plano espiritual, naquela casa onde eles recolhiam, né, e onde estavam os trabalhadores que vinham do nosso lar, aportavam ali para ali e sair distribuindo para trabalhar em benefício dos encarnados, né, e tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. E eles estão lembrando de algumas coisas interessantes ali, né? Por exemplo, o Aniceto fala sobre a irmã Emília, servidora do nosso lar, que foi para aquele local para se encontrar com o esposo que estava encarnado. Então ali também se aconteciam os encontros entre encarnados e desencarnados, através das portas do sono físico. Os desencarnados se encontravam, os encarnados, aliás, encontravam com os desencarnados. Tanto faz, não, vice-versa. E, e ele lembra, né, da importância do sono, o bom sono, para que a gente tenha um bom sono mesmo, que a gente possa ter bons encontros, boas viagens astrais, que nós possamos, na hora de dormir principalmente, mas durante todo o dia, claro, a gente manter a sintonia com boas energias para poder ter um bom sono, não ter as perturbações que, que acontecem com muitos de nós, tais pesadelos, né? E, bom, essa foi a questão, né, eles faz algumas descrições, né, mostra como é que é o ambiente espiritual. Tem uma questão que chamou a atenção também, que foi a tempestade, né, que estava se prometendo uma tempestade, o tempo estava fechando, e percebeu que as pessoas, os espíritos, embora desencarnados, queriam fugir da chuva, da tempestade, buscavam asilo, né? Ele até usa um termo assim: sempre que ameaça tempestade, os seres vagabundos da sombra movimentam procurando asilo. São ignorantes que vagueiam nas ruas escravizados às sensações mais fortes do sentido físico. Então, se eles estão envolvidos pelas sensações do sentido físico, aonde eles iam, no local onde encontra isso. Então, eles iam nas casas de diversões noturnas, onde a ociosidade ali encontra válvula às dissipações das suas necessidades ainda físicas. Então, se aproxima desse lugar. Alguns que às vezes procurava entrar naquela casa de acolhimento não conseguia, porque ali tinha uma proteção espiritual. Então, eles não conseguiam chegar ali. A proteção por conta dos seus moradores encarnados e dos seus desencarnados que ali se abrigavam, né, usavam ali como um ponto de socorro, um ponto de distribuição de trabalho para todos. Muito bem. E finalizou com a vinda da Isabel para o encontro do Isidoro, que é o responsável por aquela casa, e que eles iam se encontrar também, né, naquele plano. E esse foi então um resumo bem rápido da nossa reunião da semana passada. Se alguém quiser comentar alguma coisa, esteja à vontade, senão nós já passamos para o nosso próximo capítulo do dia. Ninguém? Nenhuma curiosidade, nenhuma complementação? Então vamos passar para nosso tema da manhã de hoje, atividade plena, capítulo 38. Capítulo 38. Então ali eles estão em atividades.
atividades. Lá fora, uma coisa que me chamou a atenção, que lá fora tinha uma chuva muito forte, assim, mas eles não tinham aquela impressão de tempestade, né? Aquela coisa assim que provoca às vezes preocupações. Vamos sempre nos lembrar que essas ocorrências eram antes de 1940 que aconteceu. E talvez os abrigos, as casas, né, uma casa simples, né, oferecia assim, condições assim, bem mais difíceis, mas ainda assim eles sentiam grande distância da chuva torrencial que caía, né? Eles não sentiam aquele ambiente de risco. E logo depois da meia-noite, a movimentação ali na casa, no plano espiritual, se intensificou. Muita gente ia e vinha. Então, olha só, era o momento, então, do sonho, o momento em que as pessoas chegavam naquele ambiente após adormecerem para o que nós chamamos de sonho. E aí ele diz a dificuldade que tem os desencarnados para se comunicar com os encarnados, né? Por conta do quê? Das nossas energias, por conta da nossa sintonia. Então, os espíritos, eles se esforçam, eles querem mostrar, né, novos caminhos, dar conselhos, recomendações. Os bons espíritos, aqueles trabalhadores do nosso lar que estavam ali naquela residência, mas eles têm dificuldade, porque nós somos contaminados de matéria mental menos digna, é o que ele diz aqui. Então, ali eles têm uma certa dificuldade. Muito bem. E ele fez uma observação, né? Como é que chegava a maioria das pessoas que se aportavam ali na casa, né? Naqueles locais. Os recém-chegados pareciam convalescentes titubeantes. Então, como é que a gente imagina isso? Enfermos, né? Aquelas pessoas que estão enfermas, caminhando com dificuldade, meio zons, meio sem saber onde que está, né? Então, esses recém-chegados, eles apresentavam essas características. Já às vezes vinham amparado com espíritos, né, que abraçavam eles, ou apoiavam para poder trazer, né? Ele fala sobre o amparo de braços carinhosos. Então, a espiritualidade, né, tinha todos os tipos, né, de trabalhadores. Aqueles que vinham acompanhando, aqueles que entravam em conversação com eles, em conselhos, aqueles que procuravam fazer algum tipo de terapia, né, energética. Então, todo ali era um ambiente assim, bastante movimentado e de muito trabalho no campo espiritual. E os encarnados estavam ali para serem atendidos. Nós, encarnados, quando adormecemos, então nós vamos para essas regiões espirituais, se temos o merecimento devido, e somos acolhidos e amparados. Nem todos, né, vão para esses ambientes, outros vão para os ambientes mais terríveis. Muito bem. E a maioria que estava ali, eles estavam assim, sonolentos e não entendia bem o que estava acontecendo. Então, eles tinham uma visão muito restrita do acontecimento no mundo espiritual. A descrição que André Luiz faz aqui do que acontece ali no ambiente é uma descrição que nós encarnados, quando adormecemos, não vemos todo. Nós vemos, porque a limitação nossa enquanto encarnados e da nossa sintonia, das nossas vibrações, limita essa visão e essas sensações. Nós não percebemos tudo o que acontece, os acontecimentos ali. Então, ele até esclarece isso, dizendo assim, os espíritos encarnados, tão logo se realiza a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Então, o nosso corpo físico, a nossa forma que nós nos encontramos, limita essa comunicação melhor
essa percepção maior do plano espiritual. E isso é necessário para que nós desenvolvamos mesmo, né? Essas são as limitações que nós temos que passar para a gente poder aprender, crescer, né? Desenvolver, sair da ociosidade, né? Então, sem a obliteração temporária da memória, diz ele, não se renovaria a oportunidade. Então, nós temos necessidades, né, dessas limitações. Então, ele diz, entre eles e nós existe um espesso véu. Então, a gente vai lá, viaja, chega no plano espiritual, mas não percebe muito bem o que está acontecendo. Fica meio fora de foco. E aí, o esclarecimento para essa ocorrência diz assim: se o nosso campo lhe fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Então, se a gente tivesse ampla visão e ampla sensação do plano espiritual, não seríamos como parasita. O que é o parasita? É aquele que suga, né? Suga as energias do outro. Não cresce, não desenvolve, não gera energia, ele só suga. Então, se nós tivéssemos o acesso ao plano espiritual de forma ampla, devido ao nosso a nossa predisposição ao comodismo, à ociosidade, nós ficaríamos só no parasitismo, quer dizer, só aproveitando aqueles momentos. Pessoal, se alguém quiser comentar alguma coisa até aqui, alguma experiência, vamos participar. Então, está aberto. Ô, Dilon. Sim. Quando fala assim, a anciã de olhos brilhantes, de gestos decididos, abraçava-se a neta, não é isso não, é que você mudou a parte. Não, no slide anterior. Eu volto lá, você quer comentar da página anterior? Tá. Isso. Aqui, que fala assim, se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas. Nesse parte aqui, estimariam o parasitismo. Por que eles fariam isso? Eu entendo mais ou menos, mas eu queria que você explicasse. Porque se nós, que ainda não estamos na vibração correta, né? Por que a gente já ia automaticamente parasitar? Porque a gente ia querer as energias deles, não ia parar de viver normal? É isso? A gente pode fazer uma analogia com a nossa vida aqui, né? Quando as coisas são muito fáceis para nós, o que nós fazemos? A gente se movimenta. A maioria de nós, não estou falando de forma assim, né? Claro que tem exceções. Tenta e deixa passar o tempo. Vamos ver a questão, por exemplo, material, né? Por isso que Jesus disse, até a prova da riqueza. É muito mais fácil você ter sucesso na prova da pobreza, da miséria, do que da riqueza. Por quê? Porque nós recebemos a coisa de mão beijada, tranquila, a gente se acomoda, fica mais egoísta, né? Não quer saber de ajudar ninguém, tá tudo bem. Então, lá também, né? Se a gente tem esse acesso ao plano espiritual, nós vamos querer só isso, ficar lá no plano espiritual, na ociosidade. Vamos dormir mais, vamos entrar mais na parte de emancipação espiritual para a gente poder ir nesse campo. Algumas pessoas visitam lá e conhecem, né, locais assim, muito bonitos e não quer voltar. Fala, opa, aqui que é meu lugar, né? E não é porque ele quer trabalhar, não, ele quer ficar na boa vida, né? E olha que nós observarmos aqui nas obras de André Luiz, não só o Nosso Lar, como os Mensageiros, o povo lá tem esses momentos de lazer, de paz, de serenidade, mas a maioria do tempo é ralando, é trabalhando, em benefício de quem? Do próximo, né? Então, talvez por isso, né? Nós somos... usando outro termo, né? Nós temos uma tendência de ser sanguessuga. Vai lá, só aproveita das energias. Oba, vou aqui, né? E esse momento de a gente repor energia é bom, né? Nós vamos lá, repõe a energia, volta aqui para a Terra para enfrentar o trabalho. Isso é bom. Agora, ficar lá o tempo todo só absorvendo energia, né? Vai ser igual aquelas pessoas que só ficam
por exemplo, aquela pessoa que gosta da alimentação, só fica comendo, né? Opa, isso é bom, né? Isso é Entendi. É porque eu já pensei assim, partindo de nós, estamos estudando e buscando aprimoramento, eu pensei que, assim, se tivesse mais facilidade de percepção do outro lado, nós iríamos buscar melhorar ainda mais, porque ia perceber que precisa, né? Mas o campo geral já é o contrário, é isso que você falou, entendi. Então, seria bom, né, se nós fôssemos lá para estudar, falar, não, eu quero ir para lá porque eu quero aprender, quero ajudar a trabalhar. A gente até diz isso aqui, né? Nós espíritas, principalmente, que já conhecemos essa relação entre os dois planos, muitas vezes a gente conversa entre nós aqui, vamos lá no culto, alguma coisa assim, falar, ó, vou adormecer hoje, vou pedir para Deus para me dar a oportunidade de ajudar, de trabalhar lá no plano espiritual. E muitos de nós trabalham, mas a maioria de nós vai para lá só para... Você viu que a descrição dos que chegam lá, né? Titubeante, cambaleando, né? Aquela pessoa que está na exaustão da própria energia, né? A energia dela está pouquinha, ela vai lá para repor mesmo essa energia, para voltar a enfrentar o plano físico aqui, que é onde necessita. Eu tenho um curso na segunda-feira de apometria. Não, na segunda não. Eu tenho um grupo de estudo. Aí é que eu estudo quase todos os dias, aí eu estou confundindo as datas. Mas nosso estudo de sábado passado, quando estava no lar, quando eles estavam fazendo o estudo do Evangelho, e a criança pergunta por que é que nós temos uma alimentação tão frugal, só uma vez no dia, né? E as outras amiguinhas têm tantas vezes no dia, 3, 4 alimentações. E aí, analisando esse estudo nosso de sábado, no domingo foi Páscoa. E aí eu fui ver fui ver o jornal, estava falando sobre as guerras e tudo mais lá em Israel, e o povo roubando a alimentação que as pessoas estavam doando. Eu entrei desculpa fazer aqui o comentário, eu entrei num estado de choro tão grande, me deu uma sensação de pequenez, do tanto que a gente ainda é pequeno, sabe? Mas, João, comecei a chorar, que eu falei assim, como é que a gente está estudando tanto? Eu sei que tem mais boas pessoas no mundo do que ruins, mas o que a gente vê no noticiário é o contrário. E aí, olhando isso, eu fiquei pensando, como que ainda tem prevalece tanto esse mal, sabe? Se a gente estuda e percebe que dentro da nossa pequenez humana, que a gente tem uma parcela divina dentro de nós somos Deus, e nós temos que melhorar, porque tem esse pouquinho de gente que faz todo esse estrago. Aí juntou o estudo que a gente fez no sábado com a análise da Páscoa, que tem um ser divino que veio para cá, morreu para mostrar que a gente precisa ter mais amor, né? E todo ano a gente faz a Páscoa para lembrar dessa situação. As pessoas não percebem, né? A grande maioria não percebe o quão doloroso é isso, que a gente tem que melhorar. Uma pessoa veio, passou por tudo isso, morreu por nós, e ainda não, as pessoas não percebem, né? E aí me deu uma crise de choro. Nós somos muito influenciáveis, né, pelo ambiente, pelas situações, né? A gente já vivenciou muitas experiências, então muitas questões que nos chegam nos impacta de forma assim muito forte. Então aí que vem a questão, né, da gente trabalhar isso aí no controle, né, de nós mesmos e às vezes até fugir de certas situações em que nós não vamos contribuir muito e às vezes nós só vamos nos influenciar de forma assim a sofrer aquela situação, né? As notícias, né, que nos chegam, essas informações, elas para alguns têm um impacto, para outros têm um impacto totalmente diferente. E aí é que a gente precisa saber como lidar com isso, né? Tem frentes de trabalho em muitas áreas, né? Diversas áreas que a gente pode atuar e que a gente pode ser mais útil na situação, né, de nós nos melhorarmos mesmo. Para frente, então. Vamos para frente.
Então ele diz que a maioria de nós, então, chegamos lá meio que zumbi, né? Não sabendo bem o que está acontecendo. Ele diz aqui, eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Então existem pessoas que chegam lá lúcidas, que chegam lá para ajudar, que contribuem. Igual, né, foi descrito aí no capítulo anterior da questão da Dona Isabel e as filhas dela, que chegam lá, né, e vão trabalhar, vão estudar, vão até mesmo, né, repor as energias, né, se encontrar com os entes queridos, né, ter aquele relacionamento fraterno e amoroso de reencontro. Mas a maioria, né, por isso que ele diz, raramente estão lúcidos ao nosso lado. Então a maioria de nós estamos num planeta de prova e expiação, onde predomina o quê? O mal. Isso nós estudamos lá no Livro dos Espíritos no início. Então nós somos ainda dominados pelo mal, né? O mal ainda prevalece dentro de nós. Então na maioria dos casos, junto de nós, diz aqui, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Aí ele cita um exemplo, esse caso que é o caso do nosso estudo de hoje, que é bem interessante. Veja aquela senhora, jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha. Então, uma senhora, né, jovem, ela foi até o plano espiritual para se aconselhar com a avó. E a avó já tinha uma sintonia melhor, né? Já estava no plano melhor. Tanto é que ele diz que ela trabalha conosco em nosso lar. A vovozinha veio do nosso lar. Então, a velhinha, né, de olhos brilhantes e gesto decidido, abraçava a neta. A neta parecia enfraquecida, pálida, né? Então, ela abraçava a neta. Então, ela disse assim, Nieta. Então o nome da jovem senhora era Nieta. Não dês tamanha importância aos obstáculos. Está aconselhando ela, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Por que será que ela está falando isso, né? Ela estava se sentindo, então, perseguida e estava gerando energias, talvez, de ódio, né? De repulsão com relação às pessoas que estavam perseguindo ela. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Essa é a questão da paz espiritual, uma recomendação para todos nós, né? Vamos nos conservar a paz, né? A gente sempre está falando em paz, a paz do Cristo. Vamos manter a serenidade. Esse é o nosso desafio no dia a dia, em todos os momentos. Manter a paz. Tua mãe não pode te valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. Então a mãe dela não estava mais junto com ela, mas ela não podia contar com a mãe. Possivelmente a mãe estava numa faixa vibratória que não tinha condições de ajudar a Nieta. A vovó não te esquecerá. Então, aí ela fala assim, a calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Então ela estava sendo vítima, ou se sentindo vítima de calúnia. Porque essas questões é muito assim, estranha, né? Às vezes a gente acha que estão nos caluniando, nos perseguindo, e a gente cria coisa, né? E às vezes é real mesmo, né? Somos caluniados, por que não? Né? Todos passamos, às vezes, por situações em que as pessoas nos acusam, nos classificam de forma muito ruim, né? Nos julgam. Então, entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, então essa serpente que é a calúnia, se eu encarar ela de frente, forte, né? Com firmeza, tranquilo, a paz, vemos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É uma ilusão, né? Essas calúnias a gente não encara com firmeza e tranquilo, com serenidade, porque elas não prosperam, elas não tendem a se manter. É víbora de brinquedo, a se quebrar como vidro. A descrição que ele faz da calúnia. Víbora de brinquedo se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. Não pode se desfazer.
E, vencido o espantalho, em lugar da serpente, temos conosco a flor da virtude. É um espantalho, né? O que é um espantalho? Aquele boneco de palha que a gente se veste lá para enganar, ou, né, os pássaros, para eles não comer, achar que tem alguém ali, mas na verdade é só ilusório, não existe de verdade. Então deixa ali, né? Se a gente vencer, né, essas situações, vai aparecer o que? A flor da virtude. Vai mostrar o que nós realmente somos, né? Somos seres virtuosos, filho do nosso Pai. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Então lembremos sempre das lições do Cristo. O que o Cristo nos ensinou nessas situações, né, de perdão, de compreensão, de não considerar o que o outro diz de mal conosco mesmo, né, de ressignificar, né, de entender o outro, a situação que ele dá. Então a jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Ela não respondia, só ficava quietinha, ouvindo, chorando, né, abraçada à vozinha. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina. Ela se sentia energeticamente recompondo-se, energizando, né? Se sentia consolada, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Aí lembramos que André é curioso, é um repórter do plano espiritual, né? Quer saber tudo. E ele perguntou, e esta irmã? Ela vai se lembrar de tudo quando acordar? Perguntou ele então pro Aniceto, né? E Aniceto esclareceu, sendo a avó superior e ela inferior, então, lembramos que a avó veio lá do nosso lar, e ela era aquela pessoa que ainda estava encarnada e ainda se deixando levar pelas calúnias, pelas fofocas, né, que fazia. Então ela era no plano inferior. E examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, uma encarnada, outra desencarnada, né? A jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. A benfeitora ali, né, como uma mentora, estava influenciando para o bem positivamente a Nieta. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca de amor, né? Ambas ali estavam, embora são sintonias diferentes, mas elas estavam muito ligadas pelo sentimento de amor. Salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Olha de novo aqui, né, aquela lembrança do início do capítulo e do capítulo anterior. A descrição. Nós, enquanto encarnados, quando estamos emancipados no plano espiritual, a gente não vê as coisas de forma integral, não vê com precisão. Vê uma fração muito pequenininha. Lembra da Dona Isabel? Que na vidência dela, ela vê a 20ª parte do que acontece no plano espiritual. Então, ela vê bem pouquinho. Às vezes tem aquela situação, né, que está vendo muita coisa. Ela tem uma evidência muito boa, mas ela via bem pouquinho no plano espiritual. E assim também era a Nieta ali, né? Ela estava ouvindo, mas não ouvindo, assim, né? Ela estava mais sentindo, mais visualizando aquelas imagens. Ela estava como que interligada com a vozinha, com a avó dela, e sentindo o que a vozinha passava para ela de sentimento, de emoções. Então ela sentia as emoções, ela percebia as questões, né? André Luiz até diz muito em algumas partes que é muito difícil para ele descrever o que realmente acontece nessa relação entre os dois planos, né? Só para a gente sentir mesmo, mas é muito difícil de escrever. Então, as questões que ela estava vendo ali são fragmentárias, quer dizer, vê uns pedacinhos, né, das coisas, não vê todo, assim, mas sente, né, uma vibração boa, sente um consolo, mas a visão e a audição
que nós usamos aqui, como a gente usa enquanto encarnado, ela está bem restrita. Ela não vê tudo que acontece, nem ouve, nem sente com as sensoriais, né? Forma física. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual do que de percepções sensoriais, propriamente ditas. Então, aquele sonho que a gente acorda, nossa, eu acho que já viveu umas coisas tão gostosas, né? Assim, tão leve, tão bom, né? Parece que eu via fulano de tal lá no plano espiritual, mas está meio confuso, né? Mas sente a sensação boa daquela viagem astral, daquele momento de sono que ela teve, né? Acorda nessa situação. Então, ela jovem estava recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Então, ali uma comunhão, né? Que a gente não entende muito bem. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todos os detalhes deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Então, que pena, né? Não vai lembrar de tudo, vai lembrar só de alguma coisinha. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Vai acordar disposta, animada, agora eu posso encarar tudo. Não, mas estão te caluniando, não, deixa para lá, né? Vai acordar naquele ânimo, naquela alegria de viver. E sabe de onde que veio toda aquela disposição? Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente. Tinha muita gente. Eu sei que a avó tinha uma movimentação muito intensa. Onde que ela estava? Numa festa, numa reunião, não sei bem, mas tinha muita gente ali. Sem recordar as minudências do fato. Acrescentando que viu no sonho. Agora veja bem. O que é que ela vai lembrar do sonho? Eu até grifei aqui em verde, porque é interessante. Né? A gente tem esses sonhos fragmentados, a gente lembra de coisas assim, às vezes até absurdas, né? Fantasiosas, bizarras. O que será que eu... Onde que eu andei, né? Que eu estou lembrando dessas coisas. Então ela descreve aqui, ó, uma cobra, o que ela vai lembrar do sonho? Uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, do qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. É interessante, né? Como é que é a simbologia dos sonhos. Como é que a gente poderia interpretar o sonho, né? O que estava acontecendo ali, né? Naquele momento, e o que realmente ela lembrava das ocorrências. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que foi lhe concedida. Então, ela vai compreender. Né? O objetivo da avó foi alcançado, que é levar consolo, reenergizar ela vai lembrar da situação, mas dos detalhes não é muito importante mesmo, ela não vai lembrar. Vai lembrar do que é mais importante. Aí, Vicente mas não vai lembrar das palavras, né? As palavras que foram ditas, que ela foi ouvida. Aí diz o Aniceto, precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física. Então, alguns podem, né? Mas a maioria não tem essa capacidade, essa profunda lucidez no campo da existência física. Deve esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor. Porque está em relação magnética com a veneranda vozinha, recebendo a emissão de pensamentos positivos. Então, ela está em relação magnética com a avó. Não lembra dos detalhes. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente. Então, esse pensamento se interliga, esse sentimento, essa visão que a avó passa para ela recebe, mas não em palavras. A neta, todavia, não está ouvindo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga. E dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Então,
Aqui a gente pode ter, então, uma ideia um pouco melhor, né, do que é o sonho, né, o que acontece durante o nosso sono, por que a gente acorda e recorda tão pouca coisa. E essa recordação também, muitas coisas que a gente recorda, passou 10 minutos, não lembro mais. Né? Ela vai se dissipando. Mas a impressão, a energia que nós recebemos naquela viagem, ela permanece. E quando eu falo energia, dos dois lados, viu? Energia boa, energia ruim. Se a gente vai para um lugar grosseiro, a gente passa o dia inteiro, de repente, de mal com a vida, porque a viagem não foi tão feliz assim. Então, desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa. Então, olha bem, a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa. Transformar-se o quê? Em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. A atitude cristã, quando a gente se comporta de forma que Jesus nos ensinou, a calúnia ela não tem esse poder. A gente geralmente dá poder para o outro, né? Quando a gente aceita as coisas que o outro diz a nosso respeito. Nós estamos dando poder para ele, desnecessário. Então a calúnia tem essa característica. Chico Xavier diz né, que se falam mal de você, se for verdade, né, e estão falando mal, acolhe aquilo e procura modificar. Afinal, você não está certo, né? Você está fazendo errado mesmo. E se for mentira, desconsidere. Você sabe o que você é, né? Por que você vai ficar valorizando isso aí, dando importância? Então, as duas situações é não revidar, é a paciência, é o perdão, né? É a desconsideração dessas questões. Mas a gente geralmente não age muito bem, né? A gente gosta de ser o quê? Cortejado, né? Elogiado. Agora, quando vem alguém e nos taca o dedo, né? Fala você, pronto. Já não aceita muito bem. Tá? Calúnia não é uma coisa que é bem recebida, não. E aí, então, a André Luiz, né, tava, assim, muito animado, né, com a lição, com as informações, com essas novas vivências que ele estava recebendo do plano espiritual. Como é que funciona esse intercâmbio dos dois planos, espiritual e físico. E ele ficou pensando, né, que a gente sempre viaja muito nessa questão dos sonhos, né? A gente é proféticos, né? Procura pessoas que interpretam sonhos. Hoje com a internet a gente vai no Google, né? Sonhar com cobra, o que é? Ah, cobra é traição, cobra é isso. Então a gente começa a viajar e a gente vê que pela descrição aqui, a simbologia, como é que ela funciona. E que se a gente talvez estudasse mais isso aí, como ele diz assim, né, uma riqueza psíquica, ao invés de a gente ficar se prendendo tanto à questão física, à questão material, né, os nossos cientistas, os nossos... Até mesmo alguns que trabalham na área de humanas, da psicologia, se prende muito à questão física, né, e esquece de ir por esse campo da espiritualidade para entender melhor o ser humano, né. Tem algumas escolas que se prende muito à influência do meio, né? O meio é determinante, o meio é isso, o meio é aquilo. Esquece às vezes que nós temos outras fontes de influências no nosso psique, na nossa forma de comportar. Então, as verdades espirituais têm muita influência na nossa... E daí lembra aqui da psicanálise, a tese freudiana e as manifestações instintivas e inferiores. Isso aí eu não sei bem como é que é isso, não. Até eu andei lendo um pouquinho, né, sobre Freud, mas eu falei, não é uma coisa que eu entendo muito bem. Quem sabe o nosso psicólogo presente, João da Molinha, é psicólogo, pode ajudar um pouquinho nessa questão, né, que ele diz aqui. Muito bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa, não? Tá aberto.
O Google já avisou que o nosso Eu- tempo está acabando, mas ainda tem uns tempinhos ainda. Já dá para a gente conversar um pouquinho mais. Não? Muito bem. Então ele... Ô, Dilon, Oi, pois não. só para o pessoal entender aí, eu estou acompanhando e não estou participando porque eu estou fazendo um trabalho aqui na comunidade e até pessoas vêm conversar comigo. Aí eu tenho que ficar com o microfone desligado. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Então você falou até da questão aí de eu ser psicólogo, né? Na verdade, tecnicamente, tecnicamente eu não sou psicólogo, não trabalho, não tenho o registro no conselho e tudo, né? Eu sou bacharel em psicologia, estudei, né? Fiz o curso. Ah, Mas é interessante, já que você está falando essa questão aí da psicologia, né? De como se utiliza os sonhos em psicologia, em trabalho de psicoterapia com as pessoas, é isso que você está dizendo, né? Os terapeutas não têm essa visão mais completa, mais abrangente, que é a visão que o Espiritismo nos traz, que é muitíssimo interessante, é a mais interessante de todas, porque aquelas outras interpretações possíveis de sonho que se faz, elas podem até ajudar, né? Não são de todo inúteis, né? Porque na técnica da interpretação, elas podem trazer um sentido de superação, um sentido de autocompreensão, né? De autoconhecimento e tudo mais. Só que perde esse lado espiritual, que é um lado muito alentador, uma interpretação, é um conhecimento que auxilia muito, que dá suporte para uma caminhada de uma pessoa que às vezes está muito difícil, né? Às vezes uma pessoa que está depressiva, que está obsediada, que está com tantos problemas familiares e essas coisas podem ser trabalhadas nesse momento desse suposto sonho aí, né? Ou desse sonho espiritual, que é na realidade um encontro, né? Uma vivência durante a noite, né? Aí você falou de umas coisas aí que no momento eu também não estava podendo conversar. Você falou, por exemplo, ali da situação nossa de quando a gente está dormindo. A impressão nítida que me deu daquela situação da gente é que a gente está como que bem bêbado. isso mesmo. Como que bem bêbado, né? Com esse véu que existe, né? Que a matéria nos proporciona, ele dificulta. E aí uma coisa interessante que me veio, né? Que, por exemplo, o médium tem uma percepção muito maior do mundo espiritual quando ele está desdobrado, quando ele está em sono. Muito, muito maior do que a nossa. Porque ele está com muito mais recursos para perceber, para saber o que está acontecendo. Nós temos nos relatos dos médiums, né, nos livros escritos por eles, psicografado ou não, que conta direitinho sobre isso, muito interessante também, né? E outros aspectos ali, né, que eu agora não estou lembrando exatamente todos os que você foi falando aí, que vai trazendo para a gente muitas sugestões, né, de como entender, né, como participar também aí da live. Mas era só para dar essa participação pequena e estou voltando aqui para minha atividade. Gratidão, João. João tá lá no Monte Um abraço Líbano. a todos. Fiquem com Deus. Tá lá no Monte Líbano, num bairro lá de Dourados, onde funciona a Casa Espírita, e hoje é dia de atividades. Tá com fone de ouvido. Nos ajudou aqui bastante. Muito bem. Daí André Luiz também faz a comparação aqui aliás, ele lembra também se há centros de reuniões também de espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem, que ali é um centro, né, onde as pessoas, se elas não são boas, pelo menos estão procurando se melhorar, estão procurando ser boas. Mas é aquelas que estão no mal e estão querendo permanecer no mal. Também existe locais onde elas se reúnem, onde elas podem planejar coisas e tudo mais. Ele disse que não haja dúvidas quanto a isto, né? Tem sim, né?
através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidos. Então, é aquela questão que a gente está sempre lembrando, né? Vamos dormir bem. E dormir bem, o que é? É manter a serenidade, manter o equilíbrio, procurar entrar em faixas vibratórias boas, fazer boas leituras, ouvir boas músicas, enfim, né? Nos policiar, né? Nos gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas, explorações psíquicas de baixa classe, que é o vampirismo, viu? Vampirismo destruidor, tentações diversas, né? Aqueles que sugam as energias. Então a gente tem que estar atento a isso. Porque às vezes, no caso da Anieta, ela estava lânguida, quer dizer, ela estava fraquinha, né? E ela foi para o plano espiritual para repor as energias e voltar melhor. E tem pessoas que vão para lá, já não está muito bem e fica pior ainda, porque eles se deixam levar pelas situações dos vampirismos, né? A gente chega lá e ainda doa a pouca energia que nós temos, né, para os vampiros espirituais. Então é bom a gente ficar muito atento a isso. Ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Isso é uma coisa meio complicada, né? Triste para nós, né? Poucos, veja bem, né? A maioria de nós não dorme bem. A maioria de nós não vamos para bons lugares quando adormecemos. Livre-nos o Senhor de cair novamente. Livre-nos o Senhor, então, do quê? Da tentação. Muito bem. Essa é a nossa reflexão desta manhã. Os sonhos nossos, eles são simbólicos, né? Então a gente interpretar de acordo com as nossas intuições, né? O que aquele sonho quis dizer? O que a gente precisa modificar dentro de nós? O que nós precisamos melhorar? Por que eu sonhei com isso aqui? Né? Quando eu durmo bem, né? Quando eu durmo mal, os sonhos vêm às vezes até com mau conselho, né? Então a gente procurar estar na sintonia do bem, né? Do dormir para o bem, para a gente poder ter uma sensibilidade um pouco melhor. Eu queria trazer um exemplo aqui, né, que a Nete Guimarães cita em uma das suas palestras, mas não vai dar tempo, nosso tempinho já está acabando. Na próxima semana, quando a gente for relembrar, a gente traz essa lembrança que eu achei muito interessante. Alguém quer fazer a oração final, fazer algum comentário? Estamos no finalzinho do nosso tempo. Dona Lalinha quer. Ô, Dona Lalinha, a senhora está muito quietinha hoje. Estou quietinha, sentadinha. E Odilô, falando em sonho, eu mesma, pessoalmente, quando o meu corpo está repousando, raramente eu sonho. Com meu pai e minha mãe, eu não sonho. De vez em quando, raramente, eu sonho com a madrinha minha, que ela se foi para outro plano já há uns 10 anos. De vez em quando eu sonho com ela. E tive aquele sonho que eu já contei para vocês, não sei se a Shirley estava, da minha cura do coração, né, que eu tinha uma arritmia muito brava, e graças a Deus hoje eu estou curada. Outro dia eu fui fazer a cirurgia, eles passaram de madrugada lá para fazer o teste lá, o eletrocardiograma, porque toda vez que eu ia fazer uma cirurgia, fazia o eletrocardiograma e tinha que fazer com o Doppler, para ver se dava. Agora não, só fez o eletrocardiograma, procurei o médico, e aí ele está ótimo. Ele falou assim, está ótimo, só fez o ecocardiograma, o eletrocardiograma. E esse sonho que eu tive na época da cura foi um sonho totalmente visível na minha percepção, né? Porque foi uma história. Foi visível, eu nunca esqueci ele, tenho ele na minha mente guardado até hoje. E, graças a Deus, eu fui curada, que os meus batimentos era que eu tinha arritmia cardíaca de vez em quando, porque dava até para falta de ar, que a gente ficava sufocada. E o batimento do coração era de 50 a 55 batidas. Hoje ele bate 70, 75. Então tá tranquilo. Então é desse jeito. Esse sonho, eu não esqueci ele nunca. Não sei se ele foi realidade ou foi
foi da minha imaginação, mas teve a cura nesse intermédio aí, teve uma cura. Então vamos elevar o nosso pensamento até o alto. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, nessa terra, onde nós podemos aprender cada dia mais um pouquinho, para que ao chegarmos lá, nós estaremos mais um pouco fortificados. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, essa oportunidade de esse aprendizado. Agradecemos também ao André Luiz e ao Chico Xavier, porque se não fosse eles, nós não estaríamos aprendendo tantas coisas novas. E obrigada, Mestre Jesus, por nos ajudar, nos proteger, nos orientar todos os dias da nossa vida. E pedimos a Ti, Mestre, que continue sempre abençoando a todos nós que estamos aqui presentes online, nossas famílias, as famílias dos nossos vizinhos, amigos, parentes, e todas essas pessoas que estão em dificuldade nesse momento, principalmente essas pessoas que estão nessas guerras, nesses seus leitos de dor, nesses terremotos. Que abençoe a todos, Mestre Jesus, e nós vos agradecemos mais uma vez e esperamos que no próximo sábado nós possamos estar aqui mais uma vez, aprendendo mais coisa nova, e nós agradecemos novamente. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos, gratidão a todos.